Oi pessoal, tudo bem? Edson Daniele aqui, professor de Yoga. Hoje eu vou ler para vocês uma meditação do livro Meditações Diárias, do Swami Shivananda. Tem uma meditação para cada dia do ano. E vamos ler hoje, a do dia 1 de junho, e pensar a respeito dela. Ver se esse pensamento acompanha o nosso dia, para a gente trabalhar meditações o tempo todo, certo? Então eu vou ler aqui para vocês. O Gita estabelece que o objetivo da vida do homem aqui é alcançar a autorrealização. O Senhor não separa sannyasa e a vida no mundo, como algumas escrituras que prevaleciam antes do Gita. Observe as condições dos varnas e dos ashrams hoje e você prontamente admitirá a onisciência do Senhor e sua previsão do caos que envolveria a humanidade. O Senhor, portanto, ordenou o Karma Yoga a todos. Entre aspas, encha sua mente com pensamentos de mim, dedique-se a mim, faça a minha vontade, entregue-se a mim, você logo chegará a mim. Esse foi, em suma, o fardo do seu cântico. O Karma Yoga do Bhagavad Gita é verdadeiramente o Yoga da síntese. Este é o Yoga mais adequado para a era de Kali. Ajuda o desenvolvimento integral da personalidade humana, não deixa lacunas para as forças de Maya entrarem, pois preenche toda a parte do homem com piedade. Então essa é a meditação. Vamos explicar um pouquinho algumas partes aqui. Ele começa, então, o Gita estabelece que o objetivo da vida do homem é alcançar a autorrealização. O Gita é o Bhagavad Gita, uma importante e conhecida literatura, escritura sagrada do hinduísmo, que fala sobre, é uma conversa, é um diálogo entre Arjuna e Krishna, diante de uma batalha, uma guerra que está para começar. Arjuna, um ser humano, Krishna, um deus. Então a gente pode entender que é um diálogo interno do seu ego, de você, com a sua consciência superior e divina para enfrentar as dificuldades da vida. Tá? Basicamente, um super resumo é isso. Um homem conversando com uma coisa divina, com algo divino, para enfrentar as dificuldades. Então esse é o Gita. Então o Gita estabelece que o objetivo do homem aqui na Terra é a autorrealização. A gente quer evoluir como pessoa, a gente quer engrandecer, melhorar como pessoa e a evolução espiritual acompanha isso. Depois ele passa. O Senhor não separa sannyasa e a vida no mundo. O que é o sannyasa? É uma fase da vida quando um hindu resolve fazer o seu voto de renúncia. É a parte da vida onde ele renuncia às coisas, por exemplo, para virar um monge. Então ele vai dar adeus à família dele, trocar o nome dele, porque ele vai ser iniciado. Né? Quando a gente visita um ashram ou um mosteiro, os monges estão sempre com a mesma roupa, o mesmo corte de cabelo, né? Dependendo de onde você visitar. Então tem uma renúncia lá, é uma vida diferente da sua vida e da minha. Então ele fala que o Senhor não separa quem tem esse tipo de vida e quem tem uma vida mais comum como você e eu. Ou seja, não é porque o cara é monge que ele está num processo diferente do nosso, talvez ele seja mais evoluído. É para todo mundo isso que está sendo dito. Depois ele fala, observe as condições dos varnas e dos ashrams e você prontamente entenderá a onisciência do Senhor, Deus, né? E a previsão para o caos que envolveria a humanidade. Aqui ele está falando das castas, as antigas castas que tinham na Índia, que são os Varnas, que a gente pode grosseiramente traduzir aqui como as nossas classes sociais. Então, não importa onde nessa pirâmide da sociedade você está, o quanto você tem, quem é você, tem que ser observado da mesma forma. Então, até agora, ele falou que o Gita diz que a gente precisa se autorrealizar, evoluir como homem, como pessoa. Não importa o seu credo, não importa quem você seja, o quanto você tem e aonde você está. E aí ele continua. O Senhor, portanto, ordenou o Karma Yoga a todos. Encha sua mente com pensamentos em mim, dedique-se a mim, faça a minha vontade, entregue-se a mim e você logo chegará a mim. O Senhor ordenou o Karma Yoga a todos. O que é o Karma Yoga? O Karma Yoga, dentro dos 4 pilares maiores do Yoga, é o Yoga do serviço desinteressado, o Yoga da ação.
Então, é um yoga que você trabalha o altruísmo. Quando você faz alguma coisa sem esperar os resultados dessa ação. Tanto para você, tanto as suas coisas pessoais que você tem que fazer no dia a dia, como, por exemplo, algo que está próximo a você, teoricamente não é responsabilidade sua, mas aquilo precisa ser feito. E você vai e faz, não precisa contar para ninguém, não precisa esperar que seja reconhecido por essa ação. Esse é o Karma Yoga. É fazer o que precisa ser feito sem esperar o resultado dessa ação. Então ele fala que o Karma Yoga é o yoga é o verdadeiro yoga da síntese pelo Bhagavad Gita e é o yoga mais adequado para a era de Kali. A era de Kali é uma das eras, segundo o calendário e a astronomia hindu. Olha, tem muitas teorias, muitas literaturas falando sobre as eras. Eu vou falar para vocês uma delas, porque a gente está falando de cálculos de milhares, centenas de milhares de anos, então varia muito de literatura para literatura. Eu vou falar grosseiramente o que é, só para você entender o que é Kali Yuga. O nosso sistema solar, ele faz parte de uma galáxia, e essa galáxia ela está em movimento, né? E ela está girando em torno de um Sol maior, de uma estrela maior. E é uma volta elíptica, não é circular. Essa volta completa ela é dividida em 4. Cada uma dessas fases, desses pedaços, é uma era. Então a gente tem Satya Yuga, que é a era de ouro, centenas de milhares de anos. Eu já vi escrituras que são dezenas de milhares de anos. É uma diferença muito grande, então é complicado isso. A segunda é o Treta Yuga, que é a era de prata. Depois tem o Dwapara Yuga, que é a de bronze. E por último, Kali Yuga, que é a era de ferro. Os gregos também tinham esse termo, ferro, para esse período. Então significa que quando o nosso sistema está dando essa volta elíptica e ele passa mais próximo dessa estrela maior, a gente está na era de ouro, que é Satya Yuga. E nesse período, todo mundo que vive aqui nesse sistema tem uma prosperidade maior. O sistema está propenso a ter coisas mais evoluídas, mais paz, e aí é isso que acontece com a humanidade. Quando o sistema está mais longe dessa estrela, você está em Kali Yuga, que é a era de ferro. É onde a sociedade evolui menos, tem menos paz. E não é, acho que quando a gente fala que a gente está em Kali Yuga hoje em dia, e nós estamos, não é difícil ver isso, né? Ainda mais pelo cenário atual, essa coisa da pandemia que está acontecendo. Deveríamos ter um trabalho mais unido e parece que as pessoas estão cada vez pensando mais em si. Ou seja, olha só, né? O egoísmo está vencendo, e o que combate o egoísmo é o Karma Yoga, é o serviço altruísta. Então, só para fechar, ele fala: ajuda o desenvolvimento integral da personalidade humana, não deixa lacunas para as forças de Maya entrarem. Maya, o véu de Maya. Para quem não conhece, quando a gente encarna, quando a gente vem para essa vida, a gente esquece as ligações que nós temos, né? Espirituais, vidas passadas, essas coisas. E a gente está interagindo apenas com esse mundo que está diante dos nossos olhos. Então eles dizem que é colocado um véu de Maya diante de nós, né? Quando a gente encarna. Isso significa que você não tem acesso consciente a quem você é de verdade, a sua essência, as suas experiências passadas. Você interage apenas com o que esses olhos estão vendo. Isso faz parte do processo evolutivo, mas é uma verdadeira ilusão esse mundo. Por isso que eles falam, com o que você se apega, você não leva nada daqui, né? Então, esse é o Maya. Então ele fala que o karma, ele fala que ajuda o desenvolvimento integral da personalidade humana e não deixa lacunas para as forças de Maya entrarem. Então, se você trabalha o Karma Yoga, você se apega menos a Maya, a essa ilusão, tudo isso que está acontecendo aqui em volta. Bom, a minha interpretação, então, para isso é trabalhar o Karma Yoga.
trabalhar o serviço desinteressado. A meditação do dia seria essa: perceber que o mundo está precisando que a gente busque cada vez mais essa autorrealização. E aí a gente pode fazer isso um pouquinho por dia, né? Fazer, não esperar o resultado dessa ação. Fazer com o coração. Quando você faz com o coração, você está fazendo para Deus. Você não está fazendo para nenhum outro homem. Não está fazendo para você, não está fazendo para sua esposa ou para o seu chefe. Independente de qual que é a sua posição na sociedade, trabalhar sem esperar recompensa é trabalhar para Deus. Isso enobrece, destrói o egoísmo dentro de você e é o principal yoga para erradicar o seu karma e assim chegar na realização. Então, está compartilhada a meditação do dia com vocês. A ordem hoje é pensar e meditar nisso. O quanto a gente consegue mais e mais ser altruísta, vencer o egoísmo e fazer o que tem que ser feito sem esperar os resultados por isso. Ok? Om Namah Shivaya a todos e até a próxima meditação.